Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem chegou nesse vídeo agora, caiu aqui de paraquedas sem entender nada, meu nome é Vanessa, eu tenho 25 anos, eu, meu esposo e meu filho estamos morando atualmente na Irlanda, mais precisamente em Limerick, e eu vim através desse vídeo contar um pouquinho para vocês a minha experiência com a saúde aqui na Irlanda, contar como funciona um pouco da saúde aqui, né? Porque eu sei que é uma preocupação e uma dúvida que muita gente tem e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Desculpa essa cara assim, né? Eu gostaria de passar uma maquiagem, mas juro que se eu fosse fazer isso, esse vídeo não ia sair. Esse vídeo é extremamente importante. Muitas pessoas têm muitas dúvidas, né, referente à saúde aqui. E eu acho muito relevante compartilhar com vocês como foi a minha experiência, tá bom? Então bora pro vídeo. Então vamos lá, eu passei por 2 procedimentos aqui, eu dei entrada na emergência, tá bom? Vou contar toda a história para vocês entenderem rapidamente. Para você fazer a questão de plano de saúde, essas coisas, você precisa estar com toda a documentação, e a minha documentação ainda não tinha ficado pronta, né? Então eu tava procurando um DP, né, mesmo sem um PPS, aí depois meu PPS saiu e agora eu preciso procurar de novo, né? Não sei se foi por isso que não entraram em contato comigo. E nesse processo, nessa espera, eu dei entrada na emergência com cólica renal. Eu tenho problemas com pedras no rins, acredito que seja um problema crônico, porque são várias pedrinhas, né, que o meu rim acaba produzindo. E eu já tive o problema em 2015 no Brasil, tá bom? Eu fiz o mesmo procedimento no Brasil em 2015 e eu quero compartilhar com vocês e comparar como que é a saúde aqui e a saúde lá. Enfim, eu fiquei muito assustada porque eu tava passando muito mal. E eu falei, meu Deus, a gente não tem um dinheiro para pagar esse absurdo que geralmente as pessoas falam que é o tratamento aqui, né? Eles falam que só de você dar entrada no hospital você já tem que pagar 100 euros, né, para você ser atendido. Mas isso vem depois, tá bom? Primeiro você dá entrada no hospital, eles fazem todo o atendimento e aí depois vem uma cartinha na sua casa com os valores referentes ao que você tem que pagar. E eu tava muito preocupada e a galera me aconselhou a ir num DP, pegar uma carta de encaminhamento e voltar pro hospital. Como o DP, para quem não sabe, é o clínico geral aqui que atende as famílias. Eu não tenho um DP fixo para minha família, mas tem várias clínicas aqui que ficam abertas e você pode ir lá e você paga uma quantia, né? Eu paguei 30 euros da primeira vez e depois eu vou contar para vocês que a segunda vez eu fiquei até um pouco assustada. Então eu dei entrada nesse DP, nessa clínica, com o médico lá. O médico viu a minha situação e ele falou, realmente, tem que ir para emergência, não tem o que fazer aqui. E aí ele me deu essa carta de encaminhamento. Cheguei lá na emergência com a carta, até achei que eu ia passar mais rápido, né? Por conta de ter já um encaminhamento, mas não aconteceu isso, tá bom, pessoal? Uma coisa que não tem aqui na Irlanda é classificação de risco. Pelo menos na minha cidade, onde eu morava, tinha classificação de risco. O que é isso? Você é atendido conforme a gravidade do seu problema, né? Eu dei entrada na emergência e pra mim foi assustador. Eu fiquei 3 horas lá com cólicas, assim. Eu cheguei até a delirar um pouco de dor. Eu nem vi o tempo passar. Depois quem me contou que eu fiquei todo esse tempo foi o meu marido. E aí eu me recordo de algumas coisas não me lembro muito porque eu estava com muita dor. Imagina, eu já estava no ápice da dor e fiquei durante todo esse tempo lá aguardando. O Gabriel me contou que por várias vezes ele tentou falar com o segurança, tentou falar com as enfermeiras e até com o recepcionista. E eles simplesmente falam, você precisa esperar, não tem o que fazer. E aí, uma das vezes que o Gabriel foi falar, né, com o recepcionista, ele já fez assim, que não ia ouvir o Gabriel. Isso é um lado negativo, tá bom? Por quê? Porque quando eu dava entrada no UPA, na minha cidade, devido à gravidade do meu problema, o fato de eu estar ali, né, vomitando bastante, com muita dor, isso pode até mexer com a pressão, né? Eles me passavam direto. Então, eu chegava lá com cólica renal, eu passava na triagem, né? Que aí da triagem eles já fazem a classificação de risco. E eu já ia diretamente passar com o médico, para o médico passar o medicamento que eu precisava tomar na veia para passar a dor. Esse é um ponto negativo que eu vi aqui, tá bom? O primeiro ponto. A demora. Você vê lá que tem pessoas que estão lá super de boa e é uma emergência. Então, o que você pensa em emergência quando você escuta emergência? São casos urgentes, né? Casos mais graves. E aí você vê que tem pessoas lá super tranquilas que daria para esperar, mas eles não fazem isso de passar você na frente,
de te atender mais rápido, simplesmente você tem que esperar. A não ser que você chegue lá com uma parte exposta, sangrando ou literalmente quase morrendo. Então, essa foi a primeira vez que eu dei entrada no hospital. E eu dei entrada no sábado, se eu não me engano. Eu sei que eu fiquei 5 dias. Então, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. É isso mesmo, eu dei entrada no sábado e eu saí na quarta-feira. Foram 5 dias internada no hospital. Depois que eu passei, né? Depois que eu passei pela triagem, que a triagem é só para medir a pressão, febre, e aí você já é encaminhado lá dentro. Eu ainda demorei para receber o medicamento, gente. Demorei super, super, super. Eu tava com os olhos fechados porque eu tava com uma toalha no rosto. E eles não chegaram já me dando o medicamento. Eles me colocaram numa maca e eu fiquei lá esperando, me contorcendo. E aí, quando eles vieram com o remédio, eles vieram com um comprimido. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, que eu precisava de ajuda, porque eu não estava aguentando mais. Eu já tinha chorado tudo que eu tinha pra chorar, já tinha colocado pra fora tudo que eu tinha pra colocar pra fora, e eu precisava urgentemente de um medicamento na veia. E aí a médica falou comigo, ela traduziu no celular, ela precisava fazer algumas perguntas, né? Se eu tinha alergia a algum medicamento, se eu já tinha feito algum tipo de procedimento, se eu tinha, né, algum problema, né, algum histórico, algum problema, e eu fui respondendo ela pelo celular, né? Uma médica muito boazinha até. E depois disso, eles vieram com a medicação, mas eu acredito que demorou aí, sei lá, 1 hora, pelo menos. Depois que uns 10, 15 minutos que eu já tava com a medicação no corpo, aí foi melhorando, né? A dor foi passando e eu consegui enxergar realmente onde eu estava. E aí foi assustador. O segundo ponto negativo pra mim, porque eu nunca passei por isso, no Brasil, tá bom? Isso não significa que no Brasil não tenha, porque eu sei que tem cidades que tem, eu sei que tem pessoas que passaram por isso também, tem casos muito ruins, mas eu tô contando a minha experiência, eu quero deixar bem claro pra vocês, tá bom? No Brasil eu nunca passei por isso. Quando eu abri meus olhos e eu caí em si, né? Porque eu tava um pouco delirando, não tava entendendo muita coisa, mas quando eu voltei pra si, eu estava num corredor de um hospital extremamente lotado, sério. Os médicos tinham que passar, assim, entre as macas, sabe? Tinha maca dos dois lados e era literalmente no corredor. Então, aquilo pra mim, aquela cena foi assustador, sabe? Porque quando eu internei lá no Brasil, a Santa Casa tava reformando. E não tinha isso de maca no corredor. E depois da minha segunda internação, eu percebi que isso é muito comum aqui e eu vou explicar pra vocês. Eu acho que 90% das macas ali estavam com pessoas idosas. Aquilo foi um choque pra mim, mas eu achei que eu ia pra casa, igual sempre foi no Brasil. Então vamos lá, no Brasil eu sentia dor, tomava o remedinho e voltava pra casa. Lá não. Eles falaram, vamos ter que deixar você passar a noite aqui, porque nós precisamos fazer uma tomografia. E eu já comecei a chorar muito, porque eu fiquei muito assustada, né? Primeiro, ser internada, a questão financeira, a questão de deixar os meninos aqui, o Gabriel precisava trabalhar, o que eu ia fazer com o Arthur? Enfim, fiquei extremamente assustada. E aí eu comecei a chorar e liguei pro Gabriel, a gente conversou e aí a gente conseguiu ajuda, né, de pessoas muito queridas e abençoadas que Deus colocou na nossa vida. E enfim, passei a noite lá. E aí eles conseguiram um quarto para eu ficar, nessa minha primeira internação aqui. Eles conseguiram um quarto, eu fui pro quarto, no outro dia eu fiz a tomografia. Mas, assim que eu entrei, eles colheram sangue e urina, tá? Eles fizeram exame de sangue, de urina, e no outro dia fizeram a tomografia. E aí que constou que eu estava com uma pedra no canal. O mesmo ocorrido no Brasil. Agora eu vou falar pra vocês o que foi positivo pra mim. O positivo foi que não me mandaram pra casa. Eles fizeram com que eu ficasse ali para que realmente o problema fosse resolvido. No Brasil, para você resolver o problema, você vai lá no posto de saúde, passa com o clínico lá e o clínico vai te encaminhar para um especialista. E aí você tem que aguardar para ser atendida com esse especialista e esse especialista vai te encaminhar para exames, né? Exames próprios para o seu problema, adequados, né? Para ver o que você tem. E isso pode demorar muito. Por que eu estou falando? Porque eu estava na fila para passar com um urologista no Brasil. Ou seja, não tinha nem conseguido e o pedido era com emergência, com urgência. E eu não consegui esse atendimento no Brasil. Então ali, por mais que demorou, né, para ser
para que eu fosse atendida, eles fizeram o que tinha que ser feito ali. Eles falaram, aproveita que você tá aqui e vamos ir a fundo, né? Vamos resolver isso. Com a tomografia em mãos, o urologista avaliou meu caso e falou, olha, não tem a possibilidade de você não fazer uma cirurgia. Você precisa fazer uma cirurgia. A questão é que nós precisamos arrumar uma vaga para você fazer essa cirurgia. E então foi aí que foi mais um choque para mim, né? Porque eu jurando que ia para casa, tava tudo ok. A pedra tava no meu canal e corria risco de infecções, ela não poderia ficar ali. O médico disse que não tinha possibilidade dela sair sozinha, porque era uma pedra grande, né? O meu canal estava pequenininho e a pedra estava muito grande mesmo. E poderia ser que eu teria outras crises, então, assim, precisava resolver o problema. Decidiu que seria melhor, né? Ficar ali para já fazer a cirurgia. E aí, acredito que no terceiro dia, eles já conseguiram uma vaga para eu ir pro centro cirúrgico, ok? Fui pro centro cirúrgico e aí aconteceu que eles não conseguiram fazer a extração da pedra, né, com laser, porque o meu canal estava muito fechado. E ele falou, não conseguia entrar com a câmera no seu canal. Então, nós colocamos o catéter, vamos te passar alguns remédios para dilatar o seu canal, e aí você vai receber uma carta ou até mesmo um telefonema agendando a sua próxima cirurgia para fazer essa quebra dessa pedra. E aí, gente, coloquei o catéter, no outro dia fiquei em observação, no outro dia de manhã eu fui embora, na quarta-feira. Chegou a carta, eu vou pegar inclusive ela para vocês, para mostrar para vocês. Bom, peguei aqui a carta para vocês verem, ó, do hospital, e aqui tá o valor, 240 euros. Gente, eu confesso que me surpreendi positivamente com isso, porque a gente não converte aqui, porque nós estamos trabalhando, estamos ganhando em euro, né? Então, é como se eu tivesse pagado por esse procedimento 240 reais no Brasil, coisa que vocês sabem que não acontece, não existe essa possibilidade. Mesmo que a gente converta esse valor, eu vou colocar na tela o valor convertido hoje, né, com o valor do euro, porque eu sou péssima de matemática. Nem se a gente converter esse valor, eu conseguiria pagar essa cirurgia no Brasil. Aí você vai falar assim, nossa, Vanessa, mas não resolveu o problema, você vai passar por uma nova cirurgia. Tudo bem, mas precisou, né, fazer. Eu não ia conseguir resolver o problema de imediato mesmo, eu teria que fazer isso de qualquer forma. E aí, eu sei que na minha próxima cirurgia, digamos que vai estar ok também, né, a questão desse valor. Mesmo assim, não vai sair tão exorbitante. Então, pra mim, foi positivo a questão de realmente você entra lá e eles querem resolver o seu problema, certo?